vocês, que é a maioria dos erros que acontece relacionado ao uso de medicamentos. Erro de prescrição, erros de transcrição, erros de distribuição, dispensa e dispensação, erros de preparação, erros de administração. Erros de prescrição, o que seria isso? Seleção incorreta do medicamento, de acordo com contraindicações, alergias conhecidas ou outros fatores. Monitorização, dose, via de administração, concentração, velocidade de infusão, instruções de uso inadequadas feitas pelo médico, prescrições ilegíveis ou que possam induzir ao erro. Tudo isso faz parte de erros de prescrição. Há muita confusão quando as pessoas vão realizar notificação de eventos dentro dos hospitais relacionada a medicamentos, porque eles desconhecem esses critérios aqui que eu estou colocando para vocês. Então é preciso haver um entendimento de quem está ali na área da qualidade, quem está ali na área de segurança do paciente, que há diferença nesses eventos. Erro de transcrição, equívocos na transcrição da prescrição médica manual para o sistema de prescrição eletrônica. Aqui é um ponto importante porque a maioria dos hospitais hoje não trabalha com transcrição mais, mas se no seu hospital tiver transcrição médica, acende a luz aí da atenção, porque há muito erro de transcrição. Às vezes o médico não sabe mexer no computador, volta aquele ponto lá atrás que eu dei como exemplo. Às vezes o médico não sabe mexer no computador. Aí o que ele faz? Ele prescreve manual e aí a secretária do andar, ou outro médico, ou enfermeiro, vai lá e faz a transcrição dessa prescrição para o sistema. Aí acontece vários eventos aí de erro de transcrição. Quem deveria fazer a transcrição de uma forma correta deveria ser o farmacêutico. Erros de distribuição, dispensa e dispensação. São os erros que ocorrem no momento da dispensa ou dispensação dos medicamentos pelos serviços farmacêuticos, ou seja, pelas farmácias hospitalares. Doses diferentes das prescritas, diferentes formas farmacêuticas e apresentações de medicamentos, outro medicamento diferente do originalmente prescrito. Isso aqui acontece muito dentro dos hospitais. Por quê? Porque às vezes o médico, ele conhece o medicamento pela referência, por aquele nome de referência, né? Pelo medicamento ético que a gente fala. Então, ele conhece o medicamento porque aquele representante do laboratório trouxe para ele umas amostras daquele medicamento com aquele nome comercial. Então, e quando ele vai prescrever, ele coloca esse nome comercial nas prescrições. E o que deveria ser padronizado deveria ser o nome do princípio ativo dos medicamentos, para não ter erro, né? Isso vai refletir também lá no momento do faturamento da cobrança da conta desse paciente. É o que eu percebo bastante quando eu faço auditoria. Às vezes o hospital deixa de cobrar da operadora de convênio o nome do medicamento de referência que eles pagam mais caro, e aí acaba utilizando o nome do princípio ativo, né, que seria o genérico, e aí se cobra um valor menor do que o valor do de referência. Erro de preparação, medicamento incorretamente formulado ou manipulado antes da administração, reconstituição ou diluição incorreta. Associação de medicamentos física ou quimicamente incompatíveis. Isso também acontece bastante, né? Aí a questão da reconstituição ou diluição de forma incorreta, porque quando a gente fala de medicamentos, as pessoas precisam entender que diluição é diferente de reconstituição, né? Então, esses termos, as pessoas precisam começar a entender do que se trata para não fazer coisa errada lá no momento da administração do medicamento. Erros de administração. Estes erros incluem doses administradas pela via incorreta, diferente da prescrita, ou pela via correta, mas no local errado.
troca de olho, ouvido esquerdo pelo direito, e os casos em que o padrão de administração não é respeitado, por exemplo, o volume da perfusão. O que eu vejo bastante também? Por exemplo, Voltaren IM. O médico prescreve Voltaren, que só pode ser feito pela via IM, ele pede para fazer EV, né? Pede para a enfermagem fazer EV. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essas coisas, porque quando o medicamento é lançado no mercado, ele foi testado pela indústria farmacêutica em cima daquele padrão de absorção, né? Então, aquela via que ele libera no mercado, aquela via é a que teve mais absorção pelo nosso organismo. Então, e além disso, a gente entender o que pode causar esse medicamento realizado de via diferente, incorreta, para aquilo que ele não foi testado. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Aqui eu chamo uma atenção porque envolve aspectos éticos também. E como vocês já sabem, os enfermeiros também respondem pelos seus devidos conselhos aí em relação à administração de medicamentos. Aqui uma classificação, né, que ela já existe, é uma classificação de incidentes relacionada à medicação e fluidos IV, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. É tudo aquilo que a gente já falou, né? Aqui é uma classificação que é utilizada quando você vai fazer a notificação de eventos. Os 9 certos, né? Ferramenta para prevenir os erros. A gente ainda utiliza bastante os 9 certos. Quando eu vou fazer treinamento, capacitação, eu cobro do pessoal a questão dos 9 certos, porque ela é uma ferramenta simples que ajuda a gente a prevenir os erros na hora da administração. Então, o primeiro, paciente certo, droga certa, via certa, a dose certa, o horário certo, documentação certa, ação certa, forma certa e resposta certa. Então, aqui é uma ferramenta de extrema importância para prevenção de erros na medicação. Aqui, algumas estratégias que a gente vai falar uma a uma. Segurança na identificação do paciente a fim de prevenir o erro de medicação. Medicamentos potencialmente perigosos, MPP ou alta vigilância. Controle de soluções eletrolíticas concentradas injetáveis, medicamentos com nome ortográfico, fonético ou aspectos semelhantes e conciliação medicamentosa. Vamos falar primeiro da segurança na identificação do paciente a fim de prevenir o erro de medicação. A identificação é essencial para garantir a segurança em todas as etapas da medicação. Falo muito sobre a identificação do paciente. Lembra que todo paciente, antes de eu fazer qualquer procedimento ou fazer qualquer medicação, eu preciso de conferir a identificação correta desse paciente, né? Preciso enfatizar a responsabilidade dos profissionais de saúde na identificação correta do paciente, novamente. Preciso ter uma política, preciso ter um protocolo, preciso ter todos os colaboradores treinados e eu preciso ter auditoria interna para avaliação dos indicadores também que você elencou aí de acordo com o protocolo. Usar pelo menos 2 identificadores, nome completo, sem abreviatura, data de nascimento e para a pediatria utilizar sempre o nome da mãe. Reforço aqui a questão de você utilizar na sua instituição já 3 marcadores, né? Porque às vezes o nome do paciente é o mesmo, a data de nascimento é o mesmo, e aí o que vai diferenciar é o nome da mãe. Verificar de forma contínua a integridade das informações nos locais de identificação do paciente, como por exemplo, pulseiras, o processo clínico, prontuário, requisições. Então, tudo isso tem que estar muito bem integrado, essas informações, para não ter erro. Encorajar o paciente e a família a participar de todas as fases do processo de identificação. Eu preciso de orientar o paciente e a família o que eu estou fazendo com ele. Por que eu estou identificando? E o que vai acontecer se esse paciente perder a pulseira se soltar, ou se essa pulseira estiver ilegível.
o que eu vou fazer? Eu preciso explicar isso para o paciente. Eu preciso compartilhar responsabilidade com esse paciente e com os familiares também.